Você já amou uma árvore? A árvore que você ama é um círculo de fadas? Hoje o tema são as árvores círculo de fadas. Passa a vinheta e vamos conversar. As árvores são um símbolo da vida, mas dentro de todo este universo de tantas árvores que existem no mundo, algumas são muito especiais, têm um significado ainda mais profundo e são chamadas de árvores círculo das fadas. E eu posso contar bastante a respeito disso para vocês, porque eu tenho duas delas no meu quintal. Muitos anos atrás, minha mãe plantou uma árvore no quintal da nossa casa. Era uma mexeira. Ela cresceu muito, ela tinha um tronco base e depois ela abriu em 3 galhos que tomaram boa parte do quintal e todos os anos ela enchia de frutos. Minha mãe faleceu, a árvore ficou, mas anos depois, uma praga pegou bem na base do tronco e um a um aqueles grandes galhos foram caindo. Lógico que eu me esforcei o máximo para tentar manter aquela árvore viva, porque eu tinha um amor muito grande por ela. Mas não teve jeito. Teve um temporal, depois podei a árvore, ela não resistiu e todos os galhos caíram. A minha árvore morreu. Porém, eu já tinha uma experiência anterior com uma outra árvore do Círculo das Fadas. Então, ela morreu, eu tirei todos os galhos, mas não tirei as raízes da terra e fiquei esperando. E o milagre aconteceu de novo. Aos poucos, lentamente, a ameixeira voltou à vida e nasceu outra vez. E como acontece com esse tipo de árvore, que nasce da escuridão da terra, sem ter sido plantada, ela cresce em forma de um círculo. E aí vem o nome, o Círculo das Fadas. Essas árvores são chamadas de Círculo das Fadas porque são como espíritos que brotam do que parecia estar morto. Elas não foram semeadas. Elas voltam para habitar de novo o espaço vazio que já lhe pertenceu no passado. Do velho cepo de uma única árvore nascem vários rebentos. E eles crescem em círculo, muitas partes de uma só. E daí o nome de Círculo das Fadas. Essas árvores, elas representam a força oculta. Elas representam a vida que está debaixo da terra, por maior que seja a destruição, e que ali permanecem até o momento oportuno, quando, pouco a pouco, mas de muitas formas, de muitos rebentos, elas vão voltar à vida, erguer de novo seus braços para a luz, tomar de novo a luz do sol para si, tomar de novo o espaço vazio que estava sobre elas e começar um novo ciclo de suas histórias. A árvore do Círculo das Fadas. A árvore que é capaz de renascer depois da destruição. A árvore que simboliza a resiliência, a força interior, a capacidade de se reinventar. Com esta ideia na cabeça, eu te proponho o exercício de escrita criativa desta semana. Vamos pensar em superação? Então, enquanto você providencia caneta e papel, eu vou lembrar como é que são os exercícios aqui do Como é que Escreve. Eu vou te contar uma história curta e depois fazer uma série de perguntas. A história você vai ouvir com tranquilidade. Depois, quando eu fizer as perguntas, você vai anotar no seu caderno a primeira ideia que vier na sua cabeça. E anote de forma bem concisa, porque eu vou fazer as perguntas uma depois das outras e não vai dar tempo de você pensar muito a respeito. Anote a primeira ideia e depois que o vídeo terminar, se você gostou do raciocínio da ideia que você compôs, aí você vai desenvolvê-la da forma como você quiser. Ok? Pegou caneta e papel? Então vamos lá. Exercício. Algo muito ruim aconteceu e isso mudou a sua vida completamente. E desde que isso aconteceu, as pessoas olham para você com pena, com tristeza,
ou se afastam em silêncio porque não acreditam que alguém possa se recuperar de uma situação tão drástica. Quando tudo aconteceu, havia movimento à sua volta. Mas à medida que o tempo foi passando e nenhuma solução viável surtia efeito, uma estagnação silenciosa começou a crescer ao seu redor, como uma trepadeira maligna sugando a força da árvore hospedeira. Agora você mora numa cidadezinha pequena. É tão pequena que sequer é registrada na maioria dos mapas que você conhece. E foi ali que, numa modorrenta final de tarde, que você ouviu falar pela primeira vez das vovozinhas. A história é curiosa. As vovozinhas são 3 irmãs que vieram morar numa chácara próxima a essa cidadezinha onde você está morando, isso há muitos anos atrás. Elas eram então refugiadas de um conflito antigo bastante para que a maioria das batalhas já tenham se apagado das memórias. Elas vieram com a roupa do corpo, mas aqui encontraram um protetor que lhes deu um pedacinho de terra, e com esforço próprio, mais a generosidade dos locais, as 3 construíram uma casinha e ali vivem até então. Há muitas histórias sobre as vovozinhas, as 3 idosas, pitorescas e sorridentes, que vivem de um modo bem peculiar à margem da sociedade. Depois de ouvir essa história, você não conseguiu mais esquecer as vovozinhas. E essa sensação é uma sensação comovente, é como voltar à vida. Porque depois de tudo aquilo que aconteceu, você esteve tão centrado nos seus próprios problemas que nada mais parecia interessante, nada mais lhe dava interesse. Mas a história das vovozinhas é diferente e ela despertou algo em você. E daí, alguns dias depois, você deu um jeito e conseguiu ir até lá para conhecer as vovozinhas. Ok? Pegue sua caneta e seu papel, vamos às perguntas. Me conte, você foi até lá, como é que é o lugar onde vivem as vovozinhas? Como é que é a casa? Como é que é o trajeto para você chegar até lá? As vovozinhas, as 3 irmãs, elas são pessoas alegres e recebem você como se já esperassem pela sua visita. Você é convidado a entrar na casa. Me conte como é que é a casa das vovozinhas por dentro. É uma casa clara, é uma casa iluminada? Ou ela é uma casa de penumbra, com poucas janelas? Como é que são os móveis da casa? Como é que são os objetos? É uma casa desnuda ou uma casa cheia de cacarecos? Como que é a casa das vovozinhas? Quando você está entrando, as vovozinhas, rindo e alegres, cantam uma canção pequena. E é uma melodia rítmica que elas batem os pezinhos para marcar o compasso. Me conta o que diz essa canção. Você entende o que elas cantam ou elas cantam numa língua que você não consegue entender, só ouve a melodia? Dentro da casa, as vovozinhas levam você até a cozinha. Me conte como é a cozinha das vovós. A sala e a cozinha são um cômodo só ou a cozinha é um cômodo separado? Como é que é a mesa dessa cozinha? Como é que é o fogão dessa cozinha? Sentados em volta da mesa da cozinha, as vovozinhas convidam você a partilhar com elas um alimento. Me diga o que é que elas servem. Elas te servem um chá ou elas te servem uma sopa? Você veio até aqui para conhecer essas idosas e sua curiosa história. Entretanto, você foi recebido de uma forma tão amorosa que nem percebeu, foi natural, que uma determinada altura você estivesse contando para elas as suas próprias desventuras. Porém, diferente de todas as outras pessoas que você conheceu, essas vovozinhas ouvem com atenção, mas com um sorriso.
e fazem comentários alegres que são conselhos disfarçados. Você nunca tinha visto os seus próprios problemas por um olhar alegre de resiliência e superação. Conte qual era a sua tragédia. O que de tão grave te aconteceu que você confidenciou para essas idosas? As suas histórias não impressionaram as idosas, porque elas já tinham visto isso acontecer antes e pior. Elas mesmas te contam outras histórias daquilo que aconteceu no passado antes mesmo de você nascer. Que histórias elas te contam? No meio dessas histórias, elas falam um provérbio antigo que se aplica bem à sua situação. Que provérbio é esse? Quanto tempo você ficou na casa das vovozinhas? O que aconteceu depois? Muito bem! Agora você também tem uma história sobre como a vida pode brotar forte e vigorosa, nascida da escuridão. E daí? A ideia que você construiu foi legal? Conta para mim nos comentários e me conta também se você ama uma árvore e qual é a árvore que você ama. E para quem gosta de saber quais são os livros que eu uso como referência para criar as minhas histórias, essa história, além do meu quintal e da minha árvore, também foi baseada em Ciranda das Mulheres Sábias, de Clarissa Pinkola Estés, que muita gente já conhece pelo outro livro mais famoso dela, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E não se esqueça, você está no Como é que Escreve, o seu canal de escrita criativa e arte terapia. E semana que vem a gente tem mais um encontro marcado para mais um exercício de escrita criativa com jornadas, personagens e muita fantasia. Até lá!